divórcios, guarda de filhos, pensão alimentícia. Esses são apenas alguns dos casos que envolvem a vara da família. Nesta edição do TV Câmara Entrevista, vamos abordar os principais desafios dessa área e entender como as decisões judiciais impactam a vida de milhares de famílias. Para esclarecer esses temas, recebemos a advogada, especialista em vara da família, Laura Veríssimo. Laura, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Laura, esses temas que a gente apresentou no início são temas bem comuns do universo jurídico e do nosso cotidiano. Para começar, eu queria que você falasse como que é o dia a dia, para a gente entender um pouquinho de um advogado especializado em vara da família. Quais são os principais desafios que você enfrenta? Olha, eu sempre falo que os nossos desafios maiores é a gente tentar não trazer o problema dos clientes para a gente, né? E isso é muito difícil, muito complicado a gente conseguir dosar esse meio termo, né? Porque a gente está tratando de família ali, né? Não adianta. Nós estamos tratando de um futuro de um menor de idade, nós estamos tratando de um futuro de uma pessoa que está interditada, que precisou de outra pessoa para tomar algum tipo de decisão ali na sua vida. A gente está tratando de um futuro de uma família, por exemplo, de alguém que faleceu. Então, são questões emocionais de cunho assim, extremos, né? E eu acho que o desafio maior dentro do dia a dia é a gente conseguir chegar em casa ou entrar no carro e virar a chavinha. E eu confesso para você que eu não consigo. Posso imaginar que seja realmente muito difícil, né? Você citou aí que são casos assim muito delicados, né, na maioria deles que você trabalha. Existe algum tipo de preparação emocional que você precisa fazer justamente para lidar com essas situações? A gente estuda bastante a inteligência emocional. Isso não na faculdade, né? Porque a faculdade são 5 anos de direito, mas é muita matéria, então é muita coisa para estudar. A gente estuda de uma maneira geral e posteriormente a gente vai se especializando, né? E então, quando a gente termina essa faculdade de direito, é muito importante, até mesmo para os jovens advogados, alguém que é estudante, que está vendo a gente aqui agora, né? É muito importante que utilize e entenda bastante essa inteligência emocional. Porque a gente precisa, além, é claro, né, de saber separar o que é nosso e o que não é, a gente também precisa pegar essa dor do cliente para que a gente leve para o judiciário e o judiciário também entenda, né? Tudo que o nosso cliente está passando, por que a gente merece A e a outra pessoa do outro lado não merece, né? Assim, esse equilíbrio, essa balança, né? Então é muito importante. Essa inteligência emocional, e eu coloco até como um dos diferenciais de um profissional que trabalha nessa área, né? Porque a gente precisa estudar o comportamento humano, a gente precisa estudar o comportamento dos juízes, dos servidores. Então, no nosso dia a dia, essa questão emocional, eu acho que ela é uma das questões mais fortes que existem. Sem dúvidas. E quando que você decidiu que você queria se especializar em vara da família? Olha, eu vou falar pra você que os meus pais são advogados, né? E eu resolvi fazer direito sem ter ajuda ou auxílio deles. Então, eu iniciei na faculdade pra ver o que eu ia... Não gostava, não era uma coisa que me apegava, nada disso, né? Então, eu fui gostar de fazer, de estar na faculdade no 3º ano. E a vara de família, eu sempre falo que ela foi um presente na minha vida. Ela que me escolheu, sabe? Porque dentro do meu escritório, há 11 anos atrás, né, que eu abri o meu escritório, o meu primeiro caso foi um inventário. E esse inventário... eu tenho até muitos causos para contar, porque ele foi muito engraçado na minha vida, ele me trouxe muitas experiências. E foi uma família, assim, que o meu objetivo, eu sempre falo, era unir aquela família. Porque era um inventário e eles brigavam muito, eles brigavam, assim, diariamente sobre muitas coisas. Então, o meu objetivo ali foi realmente conseguir que aquela família, depois daquele patriarca da família que faleceu, né, que a família continuasse unida. Então, eu falo que a partir meu primeiro caso no escritório, o bichinho da família de sucessões me picou. E aí, desde então, eu sou apaixonada e para mim, assim,
é uma honra trabalhar mesmo com o direito de família e sucessões. Porque eu acho que a gente precisa ter um feeling emocional mesmo, não só da imunidade emocional, da inteligência, mas da empatia também, sabe? De se colocar no lugar do outro, porque muitas das vezes são urgências, né? A gente pega urgências de fim de semana, por exemplo. É um pai que não entrega a criança, ou uma mãe que não deixa um pai ver a criança. A gente tem uma decisão judicial, mas mesmo assim, no fim de semana que acontece. Eu falo que quem trabalha em família e sucessões, a gente tem que ficar de prontidão no fim de semana, porque é sexta-feira que devolve, que pega a criança, domingo que devolve ou que não devolve, e a gente precisa tomar alguma medida atípica ali, né? Então, são desafios, mas eu falo que a vara de família e sucessões, o direito de família e sucessões me picou, assim, realmente. Você já começou, então, a profissão com um caso aí bem intenso, digamos assim, né? Intenso já. Uhum. Certo. Laura, e quais, né, ao seu ver, né, quais são as principais, assim, habilidades que um advogado especializado nesse segmento precisa ter para atuar? Olha, eu falo que eu acho que a principal habilidade é você entender qual é o momento correto de você conciliar. Porque a conciliação, né, ela é muito comum e ela é uma vertente que ela vem sendo muito utilizada no direito de família e sucessões atual. Só que a gente precisa entender um pouco do seu cliente, um pouco da parte contrária, porque muitas das vezes você tenta conciliar desde o começo, mas não é a hora de conciliar. Às vezes as partes ainda estão muito intransigentes e se você colocar uma conciliação, piora, entendeu? Então eu acho que o feeling, essa advocacia intuitiva, né? Eu acho que é a maior habilidade hoje que diferencia um profissional em direito de família e sucessões. Acho que é esse feeling realmente de você conseguir ter a empatia e saber o momento certo de conciliar mesmo, de trazer as partes. Porque muitas das vezes a gente pega profissionais do outro lado, né, que também não estão preparados para isso. Então a gente precisa conciliar não só o nosso cliente, os nossos clientes, a parte contrária, mas o advogado também da parte, né? Porque a gente tem advogados que não entram nessa onda e nessa moda de conciliar, mas eu tenho outros advogados que entendem a importância. Então, quando a gente pega colegas do outro lado que entendem essa importância, é muito, assim, gratificante, né? E eu acho que essa realmente é a mais, assim, profunda, sabe? Uma advocacia intuitiva. Certo. E para você, foi muito difícil, assim, desenvolver esse feeling? Como que você trabalhou, né, para conseguir desenvolver essa habilidade de forma eficiente? Quando eu fui advogada, né, eu passei na OAB no 9º semestre. E eu fui advogada com 21 anos. Então, era muito nova, né? E aí, a gente tem aquela ânsia de você querer defender o cliente, ser combativa, né? E eu era uma advogada com 21 anos e uma mulher, né? Numa profissão extremamente, assim, que a maioria até então era homens. Agora que a gente tem a maioria mulheres, né? Mas a maioria até então eram homens. Então, eu precisei me impor bastante, ser combativo bastante, para que eu pudesse até então ser respeitada, né? E assim, tudo isso, toda essa experiência, a época de quando eu era jovem, ela foi muito importante para que hoje eu tivesse essa segurança. A segurança de esperar, né? De não ter aquela rapidez. Olha, eu preciso fazer isso agora. Tem coisas que eu falo, por exemplo, quando a gente faz uma petição inicial, ela é a petição que dá o start no processo, né? Então, toda vez que a gente vai entrar com uma ação, essa petição inicial é que a gente coloca. E eu falo que ela precisa ser namorada, a gente precisa noivar com a petição, a gente precisa casar. Por quê? Não adianta eu fazer uma rápido hoje e entrar. Quando a gente trabalha com direito de família e sucessões, a gente precisa entender que o sentimento, ele precisa aflorar ali no que a gente escreve, né? Então, hoje eu faço uma petição, amanhã eu faço uma outra, reviso bastante, sabe? Então, isso é muito importante. Trazer essa experiência de segurança mesmo, de trabalhar, de entender quem você é profissionalmente, eu acho que é muito importante. Sem dúvidas, esse é um aspecto fundamental. E ao longo dos seus anos de carreira, houve algum caso marcante ou que talvez tenha desafiado a sua visão de advogada, por exemplo?
Olha, esse caso que eu falei pra você que foi o primeiro, ele foi muito marcante pra mim. Porque era um inventário em que a família tava com um atrito muito grande, né? Eram 7 herdeiros, eu só não estava por um. E a gente estava nesse atrito muito grande e um dos imóveis era uma fazenda grande aqui em Jacareí. E eu me recordo que o meu cliente chegou um dia no escritório, na verdade ele me ligou e ele falou assim, doutora, eu preciso muito que a senhora converse com fulano para falar que é a minha vaca que vai pastar naquele lugar. E eu falei, mas eu não tô entendendo, como assim a sua vaca vai pastar? Qual era o X da questão? Vamos supor, a gente tinha um aclive, assim, um morro. Sim. Então, a vaca que pastava aqui em cima, ela necessariamente dava um leite, por exemplo, que custava R$10 o litro. A vaca que pastava embaixo, ela dava um leite que custava R$1 o litro. Então, eu não sei como que eles... Porque quando a gente tem um imóvel que está no inventário, todos os herdeiros, eles ficam como coproprietários, que a gente chama. Todos são herdeiros de todos, né? De tudo ali. E aí, a gente fez uma audiência de conciliação para entender e para conseguir determinar aonde a vaca de cada um ia pastar. Então, essa situação me marcou bastante, porque você percebe que não envolve direito em si, né? Sim. E envolve você conseguir mesmo adentrar no universo do seu cliente e visualizar o melhor para todos. Ali, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um acordo num processo judicial, a gente precisa entender justamente isso, o outro, né? E ter essa empatia olha, eu vou deixar de lado um pouquinho o meu aqui para o todo ganhar, para minha família ganhar, para esse processo ganhar e até mesmo para a evolução daqueles que já foram também, né? Para a gente ganhar de uma forma geral como família. Então, esse caso me desafiou muito porque eu não estava... Era o meu primeiro caso, né? Eu sabia o direito. Mas, assim, esse jogo de cintura eu fui adquirindo ao longo dos anos, da experiência, né? E, realmente, esse caso, assim, de todas as questões, ele foi muito importante na minha vida, porque ele me fez aprender esse feeling que eu tenho hoje. Realmente, foi um caso bem inusitado aí, né? Laura, e quando você lida com um caso que, por exemplo, ambas as partes têm ali razões muito fortes e a solução chega a parecer assim, impossível, como lidar com esse tipo de situação? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, eu falo que o judiciário, ele vem também de uma forma favorável, porque muitas das vezes o juiz... ele não precisa só bater o martelo final, né? A gente tem servidores aqui na Vara de Família e Sucessões aqui em Jacareí que eles auxiliam de uma forma enorme a conciliação. Então, quando a gente tem casos em que ambas as partes estão ali ferrenhas, e muitas das vezes o objetivo fim não é nem eu conversar com o advogado, é eu conseguir judicialmente uma audiência para que os servidores, os juízes consigam nos auxiliar para conseguir plantar uma semente na cabeça do nosso cliente para a importância de conciliar, tá? E muitas das vezes a gente consegue, mas em algumas delas não. E aí é onde o processo vai, é onde o juiz precisa ter a certeza, né, e ter um posicionamento forte do que fazer e do que decidir, de como decidir, para que as partes consigam entender o papel de cada uma ali dentro, né, daquela família. Então, quando a gente não consegue fazer isso de uma forma extrajudicial, com um advogado ou antes mesmo de entrar, o judiciário ele vem trazer também esse auxílio, né? Ele vem auxiliar a gente nesse sentido, porque eles gostam muito também da conciliação. Perfeito. E existe muita diferença, Laura, entre atuar no direito de família e nas outras áreas do direito? Existe, né? Com certeza. Eu falo que o direito de família, a gente tem uma única palavra que diferencia todos os demais, que é o amor. Seja o amor de quem já faleceu, seja o amor de quem está aqui, seja um amor que não foi correspondido. Então, o amor é o diferencial. Quando a gente trata, por exemplo, de um contrato, é um papel, é uma empresa, é uma venda e compra de um imóvel. Mas quando a gente trata de família e sucessões, o amor, assim, ele faz
faz verão. Então, ele vai... É todo o processo. A gente precisa entender a forma de amar de outras pessoas e como isso é colocado dentro do processo. Então, eu acho que esse é um diferencial da gente. Posso imaginar. Você citou aí a questão da mediação dos conflitos, né? E acho que esse tem sido um tema que tem ganhado bastante relevância, principalmente na vara da família, né? Quais são os principais benefícios de se buscar justamente esse tipo de solução para os casos? Eu acho que a mediação, eu não sei se você sabe, tem uma diferença entre mediar e conciliar. A mediação, eu falo que é colocar a sementinha. Muitas das vezes, na mediação não sai o acordo. Mas você coloca a semente e as partes conseguem abrir ali o leque, abrir o pensamento para futuramente vir conciliar. Numa vara de família e sucessões, por exemplo, a mediação é muito importante, principalmente quando a gente fala de guarda, né? Por quê? A guarda, a convivência dos pais com os filhos, a gente tem que entender que não vai acabar ali. Sim. Não vai acabar num processo judicial, né? Ela vai continuar o resto da vida. Então, se você não conseguir colocar um ponto final nas coisas que aconteceram entre os pais e decidir questões relativas aos filhos, ao seu filho, à sua filha ali, não adianta, não existe crescimento, né? E aí, a mediação vem nesse sentido, traz esses benefícios de você conseguir não só finalizar um processo judicial, que hoje em dia existem muitos, né? Mas também de você conseguir que aquela família, dali pra frente, ela consiga, por exemplo, ter um almoço de família tranquilo, ainda que não seja todo mundo junto, mas essa criança, né, consiga estar num ambiente saudável, esse adolescente consiga crescer nesse ambiente saudável, né? Isso é muito importante. Então, a mediação, ela vem... os maiores benefícios, eu acho que quem ganha, né, é a criança, é o adolescente. Porque os pais, por óbvio, que estão abertos ali, né, a continuar, a dar essa continuidade fora do processo judicial, quem ganha são os próprios filhos. Então, isso é muito importante. Certo. E em quais casos, Laura, a mediação ela não é suficiente, por exemplo, né, a mediação e a conciliação, como você explicou muito bem, ela não é ali suficiente, o caso precisa ser levado judicialmente, por exemplo, para o tribunal. Quais são esses casos? Então, hoje em dia, pelo Código de Processo Civil, a princípio, qual é a regra geral, né? Todo processo que ele vem para a vara de família e sucessões, a não ser por óbvio o inventário, né? Ele precisa dessa audiência inaugural, que a gente chama. É um princípio do direito que a gente usa, que é da autocomposição. Então, o processo se inicia com uma audiência. É a regra geral. Existem exceções, porque muitas das vezes a gente não tem, por exemplo, pessoal para fazer essa audiência aqui na vara. Mas, a princípio, o que o Código de Processo diz? Que a regra geral se inicia com essa audiência. Se não conseguirmos essa audiência inicial, aí o processo vai para o rito comum, para o andamento comum dele, né? E aí, por exemplo, eu posso tentar essa audiência a todo tempo. Então, aqui, antes do juiz dar a sentença, eu posso tentar a audiência. O juiz deu a sentença, eu tô lá no tribunal, eu posso tentar a conciliação. Então, a todo tempo, eu posso tentar a conciliação. Normalmente, dentro da vara de família e sucessões, são poucos os casos que não tem essa audiência, tá? O inventário, por exemplo, é um deles, em que a gente faz ali a junção de herdeiros dos bens. Ele é o que a gente chama de... É um rito, é um tipo de andar do processo diferente dos demais. Então, normalmente, ele não tem uma audiência. Ele vai ter quando? Quando as partes requererem, como foi aquele caso que eu falei pra você da vaca da pastagem. Sim. E tudo mais. Então, esse a gente requereu uma audiência. Por quê? No direito brasileiro, a qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer processo, você pode requerer essa audiência de conciliação, de mediação e conciliação, né? Então, poucos os processos são os que não têm, tá? Então, a maioria deles hoje em dia tem, porque realmente é um instrumento que a gente utiliza para tentar findar antes de chegar na sentença, antes de chegar no tribunal, antes de chegar para o juiz analisar, entendeu? Perfeito. Então dá pra gente perceber que existem diversos aparatos ali justamente para poder isso mesmo. Fazer essa resolução de maneira mais
eficiente para ambos os lados, né? Menos conflituosa, né? Menos conflituosa, com certeza. Sem dúvidas nenhuma. Laura, o bate-papo tá excelente, a gente continua depois do intervalo, tá bom? Ótimo, obrigada. TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa. Voltamos já.